Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, então, versículo 40, apenas o verso primeiro que diz: depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e seu padeiro cometeram uma ofensa contra o seu senhor, o rei do Egito. Vamos no 2? Por causa disso, o faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e contra o padeiro-chefe. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Eis aqui a sua palavra. E ela por si só é revelada e inspirada. Nós te pedimos, ó Deus, que por favor, continue falando conosco, ó Deus, como tem falado até esse momento. Usa o teu servo, Pai, que humildemente se coloca à sua disposição, e que seja uma noite linda, uma noite de edificação, no nome de Jesus. Amém e amém. Há alguns dias temos falado nas quartas-feiras sobre o tema. Qual é o tema mesmo? Eu tenho um sonho. Quem tem sonho aqui mesmo? Quem tem sonho? Quem tem sonho, dá um glória a Deus, glorifica ao Senhor onde você está, amém por isso. Então quem tem sonho, ele precisa vibrar, né? A gente sabe que o Flamengo ou os flamenguistas tiveram um sonho e aconteceu o sonho dos flamenguistas. Eu quero parabenizar todos os flamenguistas. Cadê os flamenguistas? Flamenguistas, parabéns para vocês, tá? E eu falo isso sem nenhuma dificuldade, tá bom? Embora seja um botafoguense assim, um botafoguense meio relaxado, porque eu nem vejo o jogo, mas tudo bem, né? Então, escuta, parabéns para vocês foram demais, né? Foi um negócio assim, fantástico que aconteceu nesse final de semana. Eu estava na casa do pastor Roberto, fui muito zoado, a palavra certa é essa mesmo, fui muito zoado por ele, para a igreja dele. No final da administração de manhã, veio uma família, estava todo mundo de Flamengo. E eles fizeram questão de tirar uma foto comigo, né? Só para aumentar o peso. E pensa na minha célula. Na minha célula todo mundo é flamenguista, só tem eu de botafoguense, a minha esposa e o Matheus agora já não sei mais. A minha esposa também deixou de ser agora, acabou de deixar de ser. Então, percebe que eu estou sozinho nesse negócio. Não, a Bia continua ainda do meu lado, por enquanto, né? Vamos ver até quanto tempo ela vai resistir a essa pressão dos flamenguistas. Opa, desculpa, queridos. Essa não era a ideia. Então, escuta, queridos, nós temos falado sobre ter um sonho. Falamos sobre isso e dissemos que essa frase é a frase de um homem que marcou a história, que é o Luther King. Nós sabemos que é um período em que os homens negros lutam pela liberdade, e ele vem com um discurso há 100 anos atrás que vai impactar o mundo, ou melhor, a América, né? E ele vem dizendo: eu tenho um sonho. E aí ele dizia X, eu tenho um sonho, Y, e aí ele vai. O discurso dele ganhou o palco, ganhou todas as manchetes, se tornou uma coisa histórica. Nós temos também Zumbi dos Palmares, que também foi uma pessoa aqui no Brasil que lutou pela liberdade dos escravos negros. Nós temos então várias pessoas na história que vão contribuir para que os negros se tornem livres. A Bíblia diz para nós que José também tem um sonho. Aliás, ele tem quantos sonhos? 2. Diz a Bíblia que ele vai sonhar, o primeiro sonho, que um feixe, um molhozinho de alguma coisa se posiciona. Talvez seja de arroz, de qualquer outra coisa, né? Pode ser qualquer elemento da Bíblia. E a Bíblia diz para nós que naquele momento, os outros, os que se referem aos seus irmãos, se curvam diante dele. Os irmãos ficam como? Cheio de raiva. Por quê? Porque ele era o mais novo. Se tinha alguém que poderia ter esse sonho, era uma única pessoa só. Quem era ele? Se lembrar do nome, não. Quem era na classificação dos 12? Era o primeiro, por causa da primogenitura, Rubem. Ele que deveria ter tido esse sonho. Só que Deus é mestre em fazer as coisas da forma diferente daquilo que a gente espera. De Abraão para cá, nós começamos a ver os valores invertidos. Já começa, meus irmãos, com o fato de que Ismael, que é o filho mais velho de Abraão, ele não é o filho da promessa, é o segundo. Depois nós temos quem? O próprio Jacó. Ele nasce como? Segurando em Esaú. E ele vai fazer o quê? Vai tomar o lugar de Esaú, ele vai ser o primogênito. Então depois nós vamos ter uma série de eventos na Bíblia, mostrando para nós, até chegar em José, em que José também quebra o paradigma. Ou seja, Deus abençoando de trás para frente. Lá no Novo Testamento, Jesus vai falar uma coisa interessante. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. É claro que ele está se referindo de um outro contexto, mas dá para a gente ter uma ideia de que Deus é aquele que quebra paradigmas. Nós temos uma ideia de que Deus tem um protocolo para tudo. Não, querido, Deus não tem um protocolo para tudo. Deus é o protocolo, Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele não se submete às nossas leis. Ele não precisa se submeter a ela. Aliás, Ele é as nossas leis, seja quais elas forem.
Então Deus, ele age do jeito que ele quer. José agora então vai ter um segundo sonho. O segundo sonho é um pouco mais ousado. No segundo sonho diz a Bíblia que o sol, a lua e 11 estrelas se submetem a José. Naquele momento ele conta isso para o seu pai. O seu pai o repreende por uma questão de obrigação paterna. Mas a Bíblia diz que há um porém. Sabe quando você faz uma coisa, mas você está com aquilo no coração? Escuta, ele repreendeu, mas ele fez o seguinte: porém, a Bíblia diz, ele guardava aquilo no coração. Embora fosse uma coisa intragável aos olhos da sociedade, mais precisamente dos seus irmãos, para o pai de José, o Israel, o Jacó, escuta, aquilo era uma coisa que ele trazia no coração. Diz a Bíblia então que aos irmãos de José começam a ficar com mais ódio dele, mais triste ainda, porque ele tinha uma túnica. Como é que era essa túnica? Era uma túnica colorida, de mangas compridas. Túnica de manga compridas eram túnicas de pessoas que mandavam, eram túnicas de pessoas que estavam um nível acima dos demais. Provavelmente, por causa da hostilidade que havia entre os seus irmãos, as túnicas que se referiam aos seus irmãos eram túnicas de mangas curtas. Ou seja, José tinha privilégios. Mais o motivo pelo qual José é odiado pelos seus irmãos. Um dia o seu pai mandou José pesquisar como é que estavam os seus irmãos, e ele vai a Siquém, que era o lugar onde eles deveriam estar pastoreando. Por alguma razão que a Bíblia não diz qual é, a Bíblia diz que ele encontra uma pessoa que está no caminho e fala assim: José, seus irmãos estão lá em Dotã. E ele vai para Dotã. Quando ele chega lá, a bem assim uma distância razoável, a Bíblia diz para nós que os irmãos fazem uma referência a José, que também deve ser a nossa referência. Qual é mesmo? Lá vem o sonhador. Cadê os sonhadores? Ok, glorifica a Deus então, sonhadores. Porque estão dizendo sobre vocês: lá vem os sonhadores da Igreja Batista de Afonso Cláudio. Lá vem aqueles que querem ganhar essa cidade. Lá vem aqueles que diz que vão reinar neste lugar. Lá vem aqueles que diz que as pessoas serão impactadas pelo poder do Senhor. Lá vem aqueles que creem no agir de Deus. Lá vem aqueles que não descartam a possibilidade de famílias serem restauradas, de pessoas serem libertas do vício. É assim que eles têm que falar da gente. É desse jeito que eles têm que nos ver. Aqueles que sonham, aqueles que creem no sonho de Deus, aqueles que vão para cima e que sabem que Deus é contigo, que Deus está no comando, que Deus está na direção. É assim que eles têm que falar a nosso respeito, amém? Então glorifica a Deus, digam glória a Deus aí. É assim que eles têm que falar a nosso respeito. Foi isso que falaram a respeito de José. Diz a Bíblia que eles pegaram então o garoto, lançaram numa cova rasa, vazia, seca, e a Bíblia diz que despiram o menino, mandaram ele humilhado lá para o Egito. Lá no Egito a Bíblia diz para nós que Potifar vai comprar o garoto. A mulher de Potifar, que na minha opinião era uma mulher bonita e bem cuidada, botou os olhos em cima do garoto. Naquele momento o garoto começou a ser assediado por aquela mulher. A Bíblia diz que ele fazia o que quando ela vinha? Corria. Não foi uma única vez, não, foram várias vezes. José nos ensina uma coisa muito importante. Homens, presta atenção em mim. Dentro das suas veias, eu não posso dizer propriamente se é só na veia, se tem outros tecidos do seu corpo, né? Se é na pele, se é algum outro órgão. Escuta, existe um negócio que se chama hormônios. Escuta, esses hormônios não são convertidos. Eles não conhecem a Cristo. Então você tem que correr, entendeu? Fuja da aparência do mal. Foge. Porque você pode não resistir. José não fugia porque ele era um menino assim, medroso, não. Ele não fugia porque ele tinha preocupações de não conseguir resistir. Era um garoto novo, com os hormônios à flor da pele. Ele não ficava de bobeira ali. Quando a mulher vinha, começava a espreitar ele, linha. Por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse ali, ele poderia pecar. Até que um dia, aquela mulher abraça aquele menino, eu penso naquele abraço assim de leão, né? Travando as unhas nas costas daquele menino, e o menino fala assim: opa, me larga. E ele faz o que para fugir? Ele deixa a sua capa. Deixando a capa, a mulher então agora que não tinha conseguido nenhum êxito, vai agora dizer que o garoto havia tentado molestá-la, ou seja, assediá-la. E aí a Bíblia diz para nós que o menino vai para onde? Para a prisão. Aqui chegamos. A Bíblia diz que José está numa prisão.
José agora vai conhecer dois homens, o copeiro e aquele que também cuida da padaria do rei, o padeiro. Ambos são chefes, são oficiais, e esses dois agora vão ter sonhos. Lá dentro da prisão, os dois ofenderam o rei e foram presos. Aí agora José vai perguntar qual é o sonho e vai trazer a interpretação. O texto que termina, o versículo que termina o capítulo 40, diz o seguinte: o copeiro-chefe, diz a Bíblia assim, porém, não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. Se você entrar no 41, vai ver qual foi o tempo de esquecimento. Diz assim, 41, passados 2 anos, 2 anos inteiros. Aí que o cara foi lembrar de José. Escuta, diz a Bíblia que o contexto que José se encontra agora é na prisão. Mas a Bíblia diz que ele continua tendo um sonho. Não importa onde você esteja nesse tempo, na jornada da sua vida. Quem tem sonhos com Deus, querido, a Bíblia diz que se cumprem. Não importa onde você esteja agora. O que importa é que você tem um sonho. Aí eu aprendo algumas coisas interessantes nesse texto. A primeira coisa que eu vejo e aprendo nesse texto é que ter um sonho pressupõe confiança nos planos de Deus. Eu quero que você entenda o seguinte: ninguém que sonha alguma coisa sonha de forma despropositada. É preciso sonhar com base em uma confiança. Se você sonha que você vai ter uma família abençoada, uma família que é crescente, uma família que é para cima, uma família onde a comunicação é possível, uma família onde a alegria é possível, uma família onde você pode desenvolver bons relacionamentos, uma família que você pode trabalhar junto à questão financeira, uma família que pode sonhar com propriedades, uma família que pode sonhar com crescimento relacional. Escuta, não se faz isso apenas pelo mero sonho, apenas pela mera conjectura. Você faz isso, meus irmãos, com base num negócio chamado confiança. E não é possível fazer isso se não confiar em Deus. Uma pessoa que acha que pode confiar em si mesmo, certamente vai se dar ao fracasso. É por isso que aqueles que sonham, precisam sonhar na confiança de Deus, ou na confiança dos seus planos. José tem sonhos, mas José confia em Deus. É tanto que José confia em Deus, que mesmo na condição mais difícil da sua vida, assediado por aquela mulher, quando ele faz uma referência a quem ele pecaria, ou quem ele ofenderia, ele não fala que ofenderia o marido dela, que é o seu Senhor. Ele fala o seguinte: olha, como poderia eu ofender ao meu Senhor? Olha como é que ele confia em Deus. Ele está vendido, ele está como escravo, longe do seu pai, que tanto amava, que tanto honrava, sem a sua túnica longa, colorida, ou seja, sem a sua posição de destaque, sem a comida quentinha, sem o afago da mãe. Ele não tem os seus colegas para papear. Ele perdeu o seu telefone naquele negócio todo, agora não tem como mandar o WhatsApp para ninguém. Ele está sem contato com o mundo. Ele perdeu alguns estímulos por conta das circunstâncias, mas a Bíblia diz que ele não perde o quê? A confiança em Deus. Mesmo nessas condições, ele confia nos planos do Senhor. Quem tem sonhos, escuta, precisa confiar que Deus tem planos, e planos de bênção, e não planos de maldição, como diz a sua palavra. É interessante que dentro desse contexto, entendi porque que eu bati, ó, ficou muito longe aqui, ó. Tem que encostar um pouquinho. Então, escuta, é interessante que nesse contexto, preste atenção, a Bíblia diz para nós que nesse contexto, alguns aspectos da confiança em Deus são muito importantes. A primeira, que confiar nos planos de Deus implica em compreender que a história não chegou ao fim. Eu vou repetir isso, porque só tem uma pessoa que entendeu aqui, um amém, um meia glória lá no final. Nós vamos repetir. Confiar em Deus significa ou implica em compreender que a história não chegou ao fim. Deixa eu falar uma coisa para você, ainda está muito ruim, mas eu vou explicar, porque você talvez não está entendendo. Deixa eu falar uma coisa para ti. Quando eu falo que a história não chegou ao fim, eu estou falando que a sua história não chegou ao fim. A história do seu casamento, a história da sua empresa, a história do seu relacionamento, a história da sua amizade, a história com a sua família mal resolvida, que você acha que já está dado o ponto final, uma história que você acha que não tem mais jeito, uma história de luta contra a doença, uma história de uma depressão, uma história de um fracasso. Escuta, por isso que você ainda não entendeu e não está dando glória a Deus como deveria dar. Quem confia nos planos de Deus, entende que a história só chega ao fim quando Deus, que é o fim,
quando ele diz que é o fim, melhor dizendo, quando ele coloca o ponto final. Mas enquanto for Deus nessa história, querido, pode vir ponto e vírgula, pode vir continuação. Deus é o dono de todas as coisas, amém? Eu quero que você olhe comigo no texto, porque não sou eu quem digo isso não, é a Bíblia. Dá uma olhadinha, olha o versículo 40, depois, versículo 1 do capítulo 40, depois dessas coisas. Que coisas? Se você olhar o 39, vai ver que depois dessas coisas se refere ao fato de que a mulher de Potifar, de forma ilícita, de forma muito assim covarde, colocou José na prisão, dizendo que ele havia feito, que na verdade aquilo que ela fazia. José agora humilhado mais uma vez, constrangido, ultrajado, a Bíblia diz que ele é submetido à prisão. A Bíblia diz para nós que parecia o fim, o que era ruim ficou ainda pior. Só que a Bíblia diz que depois dessas coisas, aparecem duas pessoas lá na prisão, lá no cárcere, o copeiro e o padeiro-chefe. Escuta, Deus é aquele que tem o dono, o controle e a direção da história. Não interessa, querido, o que tenha acontecido com você. Não interessa, querida, quais sejam os seus traumas. Sempre haverá um depois dessas coisas na sua vida, se você crer. Ou nós estamos aqui como se nós nunca tivéssemos um depois dessas coisas? Não é você que antes de estar aqui tinha uma história parecida com a de José? Um cárcere na bebida, uma prisão na pornografia, uma prisão em relacionamentos extraconjugais, uma prisão no roubo, nos furtos, uma prisão na imoralidade, uma prisão na língua maldita de ficar denegrindo e falando mal dos outros. Não era assim, mas a Bíblia diz que mais depois dessas coisas, escute, a Bíblia diz para nós que aqueles que sonham, eles confiam, compreendem que a história não chega ao fim se o fim não for dito por Deus. É por isso que a Bíblia diz para nós que depois dessas coisas, Deus envia duas pessoas para aquela prisão. Foi Deus quem enviou. Segunda coisa, confiar nos planos de Deus implica em compreender que Ele possui domínio. Olha interessante o versículo 2, 3 e 4. Por causa disso, diz a Bíblia, o faraó indignou-se contra os seus oficiais e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. E o capitão colocou-os a cargo de José para que o servisse. Assim ficaram detidos algum tempo. É interessante que quando a gente lê o texto bíblico de forma assim linear, sem olhar para ele de forma assim mais cautelosa, passaria. Só que aqui, meus irmãos, nos ensina algo muito precioso essa palavra. Ensina que confiar em Deus, ou confiar nos seus planos, compreende, meus irmãos, ou nos leva a compreender que Ele tem um domínio de todas as coisas. Era um evento qualquer, sim ou não? Sim. Escuta, poderia ser um evento até manipulado por Deus? Sim, mas era um evento qualquer. Era um evento que estava acontecendo na história. E Deus tem também um domínio sobre quaisquer que sejam os eventos, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim, a Bíblia diz que duas pessoas desrespeitaram o seu Senhor e por consequência foram presos. Agora a Bíblia diz que essas duas pessoas vão ficar aí na mão de quem? Do capitão da guarda, que havia dado para José a competência de cuidar dos seus presos. Por quê? Porque em José havia um excelente espírito, ou um espírito excelente, de forma que ele achava graças diante do povo. É interessante que nessa hora, meus irmãos, esses dois homens caem nas mãos de José. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Mais uma vez eu quero repetir isso. Não importa qual seja a trajetória da sua vida, Deus sabe de todas as coisas e Ele continua tendo domínio sobre elas. Por isso, querido, aqueles que confiam nos planos de Deus precisam compreender que Deus nunca perde o domínio. Sabe, um dia desse eu falei para vocês, quero repetir. A gente pensa que quando a gente perde uma pessoa, Deus perdeu o domínio sobre nós. A gente pensa que quando as coisas não saírem como a gente imaginava, Deus perdeu o domínio sobre nós. Deus não foi presente. A gente tem a mania de culpar Deus, de colocar tudo na conta de Deus. Deus é culpado. Alguns de nós ficam com raiva de Deus, com ira de Deus.
A gente acha que Deus, Ele não nos assistiu, Deus nos abandonou. É a mesma coisa da mulher de Ló, quando ela chega para ele e fala assim: abandona o seu Deus e morre, porque o seu Deus já te deixou há muito tempo. É essa cultura que nós possuímos, de acharmos que Deus, Ele nos abandonou, e eu falo no finalzinho dessa mensagem sobre isso. Presta atenção numa coisa, essa é a ideia que nós possuímos, mas escute, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Eu disse e quero repetir, para Deus, nascer ou morrer são as mesmas coisas, o processo é nosso, é nós quem sentimos. Perceba como é que para Deus o controle continua. Deus continua no controle da sua vida, sim ou não? Sim ou não? Por isso que é preciso confiar nos planos de Deus. Eu tenho aprendido, meus irmãos, que no caos, Deus se revela. A Bíblia diz que Deus acha o caminho no meio da tormenta. Na tormenta Deus está. O salmista diz para nós que para onde quer que ele fosse, Deus ali estaria. Não há lugar em que Deus não possa estar. Vocês conseguem compreender isso? Quem sonha precisa compreender que os planos de Deus estão sob os seus domínios. Não interessa qual seja o desfecho da sua vida, escute isso e guarde, querido. Você pode estar passando por uma crise financeira hoje, uma crise no casamento, você pode estar passando por uma luta com alguém. Escute, Deus não perdeu o domínio sobre a sua história. Encontre Deus nisso. Veja Deus nessa situação. José talvez seja um dos exemplos bíblicos mais difíceis e que a gente consegue ver nesses momentos de crise. Um Deus presente em todos os momentos. Deus, no momento em que acontece de 2 homens ir para a cadeia, Deus se revela naqueles homens. Mas pastor, ficaram-se 2 anos depois, se passaram, e José esquecido, querido, Deus também estava uns 2 anos, amém? Amém? Querido, tudo é tratamento de Deus. Se bem a notícia hoje, algumas pessoas aqui sabem da notícia, e a pessoa me manda uma notícia respeitando algo, uma coisa, um assunto, e eu falei o seguinte: não se preocupem, eu consigo ver Deus em todos os momentos da vida. Isso é a maturidade, você compreender e enxergar Deus nos momentos de crise. É assim que a gente deve enxergar a vida. Porque, afinal de contas, a vida é feita de muitos problemas, sim ou não? Sim ou não? Diz a Bíblia: no mundo tereis problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci a cada um deles. É isso que Jesus disse para nós. Essa é a ideia daquele que se confia nos planos do Senhor. Querido, confiar em Deus segurando o volante da sua vida não é confiança. Confiar em Deus é soltar o volante da sua vida e entender que Deus dirige muito, mas muito melhor do que você. Pode ser que em algum momento Ele entre em algum matagal aos seus olhos, alguma rua esburacada aos seus olhos. Escuta, fique relax, porque Deus sabe exatamente para onde está te levando. Isso é confiar em Deus. Terceiro, confiar nos planos de Deus implica em desenvolver uma sensibilidade aguçada, associada a um forte interesse pelos outros. Repito isso. Confiar nos planos de Deus implica em desenvolver uma sensibilidade aguçada, associada com forte interesse pelas outras pessoas. Olha o que diz o versículo. Quando José foi a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou a esses oficiais do faraó, que com ele estava no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com o semblante caído, tristes? Essa era a preocupação de um homem que está há anos sendo ultrajado e humilhado. Olha como é que José, ele em meio à crise que ele enfrenta, em meio aos problemas que ele vive, ele tem um coração e tem lugar para a sensibilidade. Vou te falar uma coisa para você: tem gente que está tão assim, está tão batido da vida, tão sofrido, tão baqueado, está sofrendo tanto, que a pessoa pode estar morrendo do lado dele, que ele nem consegue ver, porque ele está tão sofrido consigo mesmo, ele sofreu tanto, ele passou por tantos traumas, que a pessoa está aqui morrendo, aqui pedindo assim: me estica a mão só me dá o dedo para eu sair desse buraco. E ela não consegue ver, sabe por quê? Porque a vida foi cruel com ela. Só que a Bíblia diz que quem sonha não pode ficar olhando só para o seu umbigo. Quem sonha tem que ter sensibilidade aguçada, associado
com um interesse pela vida do outro. Nenhum sonho, guarde o que eu vou dizer agora, nenhum sonho é para a satisfação pessoal exclusiva de uma única pessoa. Sonhos são para que vidas, para que famílias sejam extremamente abençoadas. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Abraão seria pai de uma grande nação e não tem nada a ver com os flamenguistas, tá? Escuta, diz a Bíblia que ele seria pai de uma grande nação com um propósito, para que nele todas as famílias fossem o quê? Abençoadas. Todas as famílias em Abraão seriam abençoadas. Sabe por que tem bênção na sua casa hoje? Por causa de Abraão. Os sonhos que Deus gerou no coração de Abraão, Abraão sai da sua terra, ele tinha uma estabilidade no contexto em que vivia, ele era nômade com sua família, ele tinha o que tinha, e ele sai desse contexto e vai para uma terra que ele não conhecia. Ele fez justamente isso porque ele aceitou os sonhos de Deus para a vida dele, que era de abençoar vidas, que ele nem fazia ideia de chegaria no século 21. Consegue compreender isso? Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida que vai abençoar a gente, que você nem imagina há tantos anos para frente. Tem uns 2, 3 crentes aqui. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, olha a oportunidade, segunda chamada, que Deus vai fazer e vai abençoar vidas tantos anos para frente, você nem se dará conta. Aleluia, gente. Está influenciando. Está influenciando. Então presta atenção numa coisa: confiar nos planos de Deus implica em desenvolver uma sensibilidade aguçada e associada a um forte interesse pelas outras pessoas. José faz isso. José não é um cara que está lá no seu cárcere resmungando, triste, lá no cantinho assim, deprê, não. Ele pode passar por isso, ou pode ter passado em algum momento, claro, mas escuta, ele é sensível às necessidades dos outros, justamente porque José tem um sonho. Aliás, ele tem 2 sonhos, que resulta apenas em um sentido. Outra coisa importante que eu olho para esse texto e aprendo, que ter um sonho pressupõe maturidade para enxergar Deus em meio à crise. É interessante que o versículo 8 fala exatamente sobre isso. Diz assim 8, acompanhe comigo. Eles responderam: temos um sonho, e não há ninguém que o interprete. Mas José lhes diz: as interpretações não pertencem a Deus. Peço-vos que os conteis a mim. É interessante que José nos dá uma lição muito importante, que para quem sonha, precisa ter aquela percepção de que Deus inclusive está no meio da crise, que Deus inclusive está no meio dos problemas, que Deus ele não está apático, não está indiferente às nossas situações extremas, às nossas situações de dores, de fracasso. Deus não está apático à nossa situação assim que nós vivemos de forma equivocada, frustrada, triste. Deus não está apático, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele está presente nesses momentos. Nesse momento, Deus, Jesus também, Ele está conosco, nos fortalecendo. Olha que interessante, quando José diz isso, olha, a interpretação ou as interpretações pertencem a Deus, nós poderíamos dizer que José estava meio louco. Porque se José ainda faz alguma referência a Deus, é porque José confia no Senhor. Mas como alguém que passou pelo que passou, pode de fato fazer referência a Deus? Somente aquelas pessoas que entendem Deus em meio à crise. Nenhuma pessoa que faz referência a Deus em momentos tão simples assim, nenhuma pessoa, melhor dizendo, pode fazer referência a Deus em momentos de crise, se não tiver uma ideia de que Deus é um Deus da crise também. É o Deus que passa com você por ela. Aqui há uma lição muito importante e única. Enxergar Deus em meio à crise aponta para um relacionamento mais profundo do que a superficialidade da expectativa do pedido receber. É interessante essa frase, escute. Enxergar Deus em meio à crise aponta para um relacionamento muito mais profundo do que a superficialidade da expectativa de pedir e de receber. Sabe como é que a gente enxerga Deus? Diferente de José. Escuta,
Deus, eu preciso que o Senhor me ajude com a minha casa. Minha casa não está legal, meu casamento não está legal, meus filhos não estão obedientes, as nossas finanças não estão legais, nós estamos com problemas, Senhor. O Senhor precisa resolver isso para nós. Escuta, acontece que o tempo vai passando, o tempo vai indo, e as coisas não ajustam como você esperava. Sim ou não? Aí o que você faz? Deus se esqueceu de mim. É aquilo que eu falei lá no início. Eu vou falar sobre isso no final, lembra? Escuta, então você tem uma ideia de que Deus se esqueceu de você. Essa é uma expectativa superficial. É uma ideia de relacionamento muito superficial com Deus. Você tem uma ideia de relacionamento com Deus em que você pede e Ele te atende. É o Deus que você coloca uma fichinha, né? Entrega um dízimozinho, você entrega uma ofertazinha, e aí depois aperta o botão e a máquina te dá o que você quer. Querido, isso não é relacionamento com Deus. O que José está nos ensinando é que enxergar Deus em meio à crise, escute isso, só pode enxergar Deus em meio à crise uma pessoa que entende um relacionamento muito mais profundo do que a superficialidade de pedir e de receber. Se Deus te negar daqui para frente todas as coisas, quem será Deus para você? Quem será Deus para você? Agora, para muitas pessoas, se Deus te negar daqui para frente, tudo o que você pedir, Deus será a pessoa mais odiada. Sabia que os ateus, eles pressupõem, eles partem de um pressuposto de que Deus um dia não atendeu um pedido deles? O pai que morreu, e ele dizia, Senhor, se o Senhor é Deus, cura o meu pai, e o pai não foi curado, e aí então ele falou assim, Deus não existe, porque Deus não curou o meu pai. O pai que foi embora de casa, a mãe que foi embora de casa, o relacionamento se rompeu, e ele fez a oração pedindo a Deus para que o casamento não se desfizesse, mas se desfez, e aí ele pediu a Deus para que isso não acontecesse, e aconteceu, então ele falou assim, Deus não existe. Uma doença. Geralmente o ateu, ele parte de uma base. Deixa eu falar uma coisa para você, escuta aqui, presta atenção, nada nesse mundo é sem motivação, nada. Você não veio aqui porque você não tinha que fazer hoje, você veio por uma razão. Você foi motivado por uma coisa, talvez sequer por uma coisinha só, mas você foi motivado. Tudo na vida é motivado. O ateu, ele não se torna ateu porque ele de repente acordou ateu. Não, hoje eu acordei me sentindo um ateu. Não sei porquê, mas acordei me sentindo um ateu. Ele se tornou ateu porque ele teve um evento forte na vida dele e ele não soube lidar com isso. Ele botou a culpa na conta de Deus. É Deus quem é culpado, porque Deus não ouvia sua oração. Querido, para algumas pessoas Deus se torna um carrasco, um distante, justamente porque ele não cedeu à chantagem emocional. Querido, Deus continua sendo Deus em quaisquer que sejam as circunstâncias da vida. Só nós que não sabemos disso. É só nós que não sabemos disso. Esse é o nosso grande problema. O grande problema é que para muitos de nós, Deus não está na crise, porque a crise é revelar um Deus fraco. Enquanto você tem uma empresa, enquanto você tem um trabalho, enquanto você tem uma saúde, enquanto todo mundo está debaixo da sua asa, você consegue controlar todo mundo, a sua família te ouve, você é escutado, você é referência, escuta. Quando tudo vai bem para você, você enxerga Deus como sendo um bom pai. Mas as coisas começam a desandar. E pasme você, eu quero te dar uma notícia, escute isso, uma hora vai desandar. E é nesse momento que Deus é revelado ou não na sua vida. Ou seja, se Ele existe para você, ou se era uma utopia, porque você tinha uma ideia de um Deus, que você tinha um relacionamento com Ele de pedir e de receber. Muita gente vaza da igreja, sabe por quê? Porque Deus não atendeu os pedidos. E sabe como é que Ele faz isso? Faz a transferência à figura do pastor. Tem dificuldade com a autoridade de Deus, tem dificuldade com a autoridade do pastor, e aí então ele fala assim, olha, eu estou saindo porque Deus não ouviu meu pedido. Na verdade, pastor não deu crédito à minha luta, e aí não aconteceu. Eu continuei com o problema, querido, quem resolve, quem faz milagre é Deus. Amém? Se não aconteceu, querido, não é um problema do pastor, de qualquer outra liderança. Só que as pessoas estão vivendo um relacionamento superficial. Aquela ideia de que eu peço e Deus atende. Querido, isso não acontece. Nada nesse mundo é de graça e nada é sem propósito. Não é assim que funciona.
Deus continua sendo Deus em meio à crise. Quero ouvir um glória a Deus por isso. Agora, aplica isso à sua vida, querido, porque a crise é muito mais real do que a bonança, do que a paz. José consegue ver Deus em meio à crise. A Bíblia diz para nós que os homens estão chegando ali cheios de crises. E ele pergunta: qual é o problema de vocês? Ou quais são esses problemas? Por que o semblante de vocês estão tristes? Eles falam assim: tivemos um sonho, a gente não consegue ninguém para interpretar esse sonho, e o sonho foi um negócio assim, assustador. José então fala o seguinte: olha, quem é que interpreta sonhos senão Deus? Me conte os sonhos. Preste atenção na frase, me conte os sonhos. Me contar o sonho. Depois de uma afirmativa de quem é, aliás, de uma interrogação, que é uma interrogação retórica, de que só Deus interpreta sonhos, e se ele quer ouvir os sonhos, implica ou sugere uma intimidade com Deus. Escuta, o momento em que José vive é de crise, ele é um escravo e uma pessoa agora encerrada numa cadeia. Escuta, é o momento crítico de José, mas a Bíblia diz que ele confia no Senhor e vê Deus em meio às crises. José talvez estivesse nessa idade aqui, nesse período que a Bíblia narra esse texto, nos seus 20 e poucos anos. O tempo que chamamos hoje da imaturidade dos homens. Os homens têm um retardo. Eu não posso dizer que é um retardo mental, porque não é biológico isso, mas é um retardo. Ele tem um tempo de amadurecimento muito mais atrasado que das mulheres. As mulheres evoluem assim, da noite para o dia. As mulheres são precoces. Os homens começam a ter um pouquinho de maturidade depois dos 30 alguma coisa. Esse menino está no período que nós chamamos do retardo dos homens. Só que esse menino está dando uma lição para muita gente que tem acima de 50 anos. Sabe o que ele está dizendo para nós? Que é possível ver Deus em meio à crise. Quem é que interpreta sonhos, senão Deus? Me conte os seus sonhos, porque eu tenho um relacionamento profundo com esse Deus. Quem sonha precisa entender que Deus é visto em quaisquer que sejam as circunstâncias. O caminho. Penúltima coisa que me chama a atenção nesse texto é que ter um sonho pressupõe perseverança quando nada faz sentido. Eu quero que você olhe comigo, o versículo 14 e 15 diz: mas lembra-te de mim quando estiver bem, tenha compaixão de mim, porque na verdade fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz para ser preso nesse cárcere. José já tinha ouvido os sonhos, já tinha dado a interpretação do sonho para o copeiro. O padeiro vai ver agora que a interpretação do sonho do copeiro é positiva, então ele vai agora se precipitar e vai falar do seu sonho. Escuta, José nesse momento está fazendo um pedido àquele homem. É interessante que o pedido dele é bem formulado. Ele diz: olha, lembre-se de mim quando você estiver bem. Ele tinha certeza disso, que ele ficaria bem. Tenha compaixão de mim. Aí ele endossa o seu pedido, ele fundamenta: porque eu fui roubado da minha terra e também nada fiz para ser preso. Ou seja, a acusação da mulher de Potifar foi injusta. Escuta, nesse momento nós vamos ver que ter um sonho pressupõe a perseverança quando nada faz sentido. Tinha alguma razão pela qual José estava naquele país, naquele cárcere. Aos olhos de José, aos olhos daqueles que estavam à sua volta, não fazia o menor sentido. Só que aos olhos de Deus tinha um plano, e um plano bem traçado. Então escuta, a Bíblia diz para nós que é preciso ter perseverança quando nada faz sentido. Aqui eu aprendo algo importante: perseverar quando nada faz sentido sugere nunca desistir, mesmo quando há razões para não continuar. José poderia ter desistido há muito tempo dos seus sonhos. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você. Quando ele é jogado naquela cisterna, naquela cova seca, ele poderia ter dito o seguinte, porque os irmãos começaram a zombar: eu quero ver o que você vai fazer dos seus sonhos agora. Se nós te matarmos, se você for vendido, eu quero ver o que você vai fazer dos seus sonhos. Ele poderia ter desistido ali, sim ou não?
A Bíblia diz que ele não... Gente, o cara está com a arma apontada na sua cabeça, está ali para te mandar para o lugar tal, está ali para fazer alguma coisa com você. Não é muito mais razoável, muito mais comum as pessoas existirem para poupar a sua vida, sim ou não? Qual é o dilema e o discurso da nossa segurança pública? Não reaja frente a um assalto, deixa levar tudo, não é isso? Não é assim? Não é exatamente isso? Você ceder para que não haja o conflito? José não cedeu. José permaneceu sonhando. Uma pessoa que sonha, escuta, ela deve perseverar quando nada faz sentido, mesmo, meus irmãos, que haja razões para que ela não continue. Pode ser, querido, que você tenha muitas razões nessa noite para não continuar. Pode ser que a sua vida esteja apresentando um monte de índice de que você é uma pessoa fracassada, que você está no meio da crise, que a vida para você não está legal. Escute, preste atenção numa coisa. Isso pode ser que esteja acontecendo com você, mas a Bíblia diz que aquele que sonha precisa continuar, ainda que tenha razões de sobra, para que a vida seja dada sobre ela agora um ponto final. Eu termino ao som do piano. Em último lugar, tem um sonho, pressupõe capacidade de lidar com aquilo que é cíclico. Vou repetir isso. Ter um sonho pressupõe capacidade de lidar com aquilo que é cíclico. Dá uma olhadinha no versículo 23, acompanha comigo o 23. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, pelo contrário, esqueceu-se dele. 41. Passado 2 anos inteiros. Vou repetir esses versículos. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele. E passaram-se 2 anos inteiros. Vou falar uma coisa para você. Quem tem um sonho precisa ter a capacidade de lidar com aquilo que é cíclico. Deixa eu falar uma coisa para ti. Dor sempre se repete sobre nós. Os traumas nós sempre vamos enfrentar. E eu falo sobre isso daqui a pouco. O que José está enfrentando agora, querido, é um ciclo novamente. É a roda gigante. Uma hora você está embaixo, uma hora você está em cima. José havia sido esquecido pelos seus irmãos, sim ou não? Sim. Chegou na casa de Potifar, e a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre José, e por isso tudo que ele fazia, ele prosperava. Mas um dia Potifar também esqueceu de José, e José agora está encarcerado. Escuta, mais uma vez, ele foi esquecido. Agora chegam-se 2 homens naquela prisão, e ele interpreta os sonhos dos 2. Um vai ser colocado de volta ao seu posto, outro vai ser morto. Escuta, a Bíblia diz que aquele que é recolocado ao posto, ele solicita que ele nunca se esqueça. Quando ele estivesse bem, ele pudesse intervir ao rei para que ele fosse livre. Era o que ele queria, ser livre. Mas a Bíblia diz que aquele homem se esqueceu de José. Mais uma vez ele enfrenta o ciclo da vida. Querido, pode ser que você esteja enfrentando vários ciclos nessa noite. Ciclos de dores, tristeza, ansiedade, preocupações. Pode ser que você está vivendo aquela roda gigante. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está para cima, um dia você está para baixo. Um dia você quer ver Deus, um dia você quer odiar Deus. Um dia você quer estar na igreja, um dia você quer a distância da igreja. Um dia você quer ver sua esposa, um dia você não quer ver sua esposa nunca. Então preste atenção numa coisa. Pode ser que você esteja vivendo um ciclo da sua vida. Quem sonha, guarde isso. Precisa ter capacidade de lidar com o ciclo da vida. Aquilo que é cíclico, aquilo que se repete. Tem gente no nosso meio que sente dor, pelo menos uma vez por dia. Dores da alma. Lá dentro. Tem pessoas aqui que não conseguem deixar a pessoa que foi sepultada. O luto continua. Tem pessoas aqui que vivem preso a relacionamentos passados. Quer sonhar, querido? Entende que Deus tem sonho para você? Supere. Lide com aquilo que é cíclico. Não seja refém dos seus traumas. Não seja refém das suas dores. Faça disso uma ponte, um degrau, para que você possa então subir de nível e viver um outro estágio da sua vida. Eu termino. Quem sonha precisa aprender a lidar com as suas frustrações e as suas decepções.
José mais uma vez é esquecido, mas José continua tendo um sonho. E você? Queria que você baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Para alguns de nós, o ciclo da dor é tão avassalador e você vive isso de uma forma tão dura e abrupta que todos os dias você tem que lidar com esse sentimento. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Se você deseja sonhar com um tempo novo na sua vida, é tempo de você superar todos os ciclos. Tudo que tem oprimido você, tudo que tem trazido dor para a sua vida, tudo que tem causado tristeza. É tempo de você superar, meu irmão, todo ressentimento, tudo aquilo que tem marcado a sua vida. É tempo de você dizer assim: Jesus, eu não quero mais isso. Eu não quero mais, eu quero lidar com o ciclo, com aquilo que está me ferindo. Eu quero passar essa fase, eu quero subir de nível, eu quero viver uma experiência linda na tua presença. Se você deseja isso, eu queria que você orasse comigo agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, o que eu mais quero nessa noite é suportar e superar cada ciclo da minha vida. Aqueles, ó Deus, que me trazem dores, aqueles que me relembram os traumas, aqueles que marcaram a minha história, aqueles, ó Deus, que me tiram lágrimas, aqueles, ó Pai, que me afunda em uma escuridão do quarto, ó Deus, que me tira do convívio das pessoas, aquele que paralisa a minha vida, que neutraliza os meus passos. Ó Deus, a todos esses e muitos outros eu quero superar nessa noite. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor que no nome de Jesus haja sobre mim, ó Deus, cura, libertação e salvação. Assim oro no nome de Jesus. Amém e amém.